cada instante, algo de relevante acontece no mundo. E mesmo que seja longe, você vai querer estar lá, vendo atentamente, ouvindo cada palavra, lendo cada linha, participando. E quando você participa, você discute, opina, compartilha. A informação cresce, ganha força, circula, se espalha, até chegar em qualquer lugar do mundo. Exatamente onde você está. O povo, você presente. O IBGE aponta que 1 em cada 10 brasileiros já vive em apartamento. Aqui em Fortaleza, são 11% da população que trocaram as casas por edifícios. A cidade é uma das que apresenta o maior índice de densidade populacional do Brasil e a tendência é de mais e mais necessidade de verticalizar as construções. Mas você já parou para pensar de que forma isso interfere na dinâmica urbana? Há os que defendam que o aproveitamento vertical dos terrenos é uma ótima solução para os custos de uma cidade. Será? É o que nós vamos discutir no programa de hoje, os efeitos do processo de verticalização comum aos centros urbanos. Continue com a gente, o Radar Nordeste está no ar. Para o programa de hoje, nós recebemos aqui no Radar a professora Regina Costa e Silva, arquiteta e urbanista, o também arquiteto Jaime Leitão e o secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, Adalberto Alencar. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no Radar. Antes da gente começar o nosso papo, a gente assiste a uma reportagem. A zona leste de Fortaleza concentra os bairros mais verticalizados da capital cearense. E foi justamente ali onde, nos últimos 30 anos, verificou-se uma acelerada verticalização dos imóveis. Quem opta por esse tipo de moradia normalmente alega questões de segurança, economia e comodidade. Mas, para a cidade, quais as vantagens e desvantagens desse processo? É o que a gente vê na reportagem da Mirelle Costa. A verticalização de Fortaleza é antigo, existe desde a década de 80. As casas parecem até destoar da paisagem, onde os arranha-céus predominam. Esse processo, primeiro, ele precisa ser induzido pela própria legislação. O plano diretor da cidade de Fortaleza, ele induz isso na medida em que ele abre essa possibilidade de verticalização, e isso aconteceu ainda na década de 80, tá? Mas alguns outros fatores também, eles aceleraram esse processo. E aí a gente pode mencionar a segurança e também a questão da comodidade. Água Fria, Edson Queiroz, Luciano Cavalcante. Na região sul de Fortaleza, poucos bairros ainda resistem à verticalização. Mas é só dar um pequeno passeio para perceber que essa realidade está com os dias contados. Muitos terrenos se preparam para receber novos condomínios. E esse será o destino da casa de Dona Marília. Ela acaba de vender a morada para uma construtora que em breve vai construir um empreendimento residencial no local. Ela tentou permanecer na casa, mas não conseguiu resistir à pressão do mercado. Eu achei que podia ficar resistente, ainda fiquei 3 anos resistindo, dizendo aos amigos que eu jamais sairia daqui, mas você vai vendo, chegando construção, derrubando casas de pessoas que eram do seu ciclo de amizade, o próprio entorno vai se transformando totalmente. E você vai vendo também que não pode ir contra o progresso. Do terreno de 500 metros quadrados, Dona Marília vai guardar as melhores lembranças construídas em décadas de história. Essa casa é o encontro de filhos e netos, domingo, Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Quando eu pergunto como ela vê o bairro daqui a no máximo 5 anos, a resposta vem de imediato. Uma selva de pedra. Uma selva de pedra.
Paulo Angelim vê a situação com menos pessimismo. Para ele, a verticalização traz vantagens e desvantagens para a população. Do ponto de vista da infraestrutura, é muito mais barato você, de alguma forma, levar a infraestrutura para uma cidade verticalizada do que para uma cidade horizontalizada, tá certo? Você gasta com menos esgoto, gasta com menos água, gasta com menos rede elétrica, porque você adensa, né? Porque você adensa. Isso não significa conforto. Tá certo? Conforto ambiental, isso não significa conforto, inclusive, para as próprias pessoas. Porque aí você tem também os percalços disso tudo, você tem, enfim, os efeitos colaterais, que seriam exatamente esse adensamento gerando um trânsito caótico, que é o que a gente já vê hoje na cidade de Fortaleza. Não há alternativas para frear a construção de novos prédios, mas existem soluções que facilitam a ventilação da cidade. No momento em que eu não posso verticalizar mais, eu estou limitado aqui a 72 metros de altura máxima, eu engordo os prédios. E quando eu engordo os prédios, eu aproximo os prédios. E no que eu aproximo, eu crio barreiras, massas, tá certo? Que impedem uma melhor circulação dos ventos. Se eu pudesse alongar esses prédios, deixá-los mais delgados e verticalizar mais, subir mais, o que é que nós conseguiríamos? Nós conseguiríamos mais fluidez dessa ventilação. Bom, a gente viu aí na matéria, pela visão do Paulo Angelim, alguns prós e alguns contras desse processo de verticalização que eu quero aprofundar com vocês daqui a pouco. Antes, eu queria começar pelo básico. O que é que diz o nosso plano diretor em relação à verticalização das edificações? Quem começa? Posso começar? Vai lá, Bom, professora. Fortaleza tem um histórico de verticalização que começa no final da década de 70, quando a gente teve uma mudança de legislação e esse gabarito pulou de 6 pavimentos para 12 até 18, na legislação de 79. E até mais alto na região do centro da cidade. Então começou o adensamento nessa época, adensamento vertical. E hoje esses valores permanecem em 72 metros, né? Também com 190. Isso foi repetido pela nossa nova lei, que é a lei do Plano Diretor Participativo. A diferença que eu vejo é que, anteriormente, a gente tinha uma estruturação, quer dizer, um projeto de estruturação urbana que transformava Fortaleza num sistema anelar de adensamento. Você tinha uma zona periférica de gabarito baixo, uma zona intermediária de gabarito mediano e uma zona, a partir da nossa via expressa, que seria o corredor mais adensado, né, de valores até 72 metros. Hoje, isso aí foi desfeito, né, porque agora a gente tem mais ou menos um nivelamento. Na cidade de Fortaleza, quase todas as áreas, a gente pode edificar até 72 metros. Tá? Então, eu acho que isso aí vai disseminar na cidade, dependendo até, digamos assim, da vontade do mercado, não é? da necessidade de verticalizar. Não é? A lei hoje permite, né? Aí resta ao mercado responder. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão do gabarito, que me parece sempre uma discussão em Fortaleza um pouco equivocada. Um exemplo histórico que todo mundo conhece é daqueles dois edifícios na Santos Dumont, chamado Demoiselle e Bagatelle. Pressionaram a mudança da lei. Na época, você só podia ter prédio de 3, 4 pavimentos e você tem 2 modelos de ocupação. Para quem vai para a Praia do Futuro. À direita da Santos Dumont, você vê os prédios de 3, 4 pavimentos com grande ocupação da quadra. Pouca e à esquerda, pouca é. arborização, aí para mim uma selva de pedra. E à esquerda você vê o Demoiselle e Bagatelle, 2 torres elegantes, altas. É o que fica em frente ao com BNB? Gramado, exatamente, com um gramado enorme. Naqueles bons tempos, não tinha, acho que não tinha nem muro. Tinha uma gradezinha de 1 metro de altura. Só tinha a grade em torno da piscina. Parecia um prédio suíço. Então, eu combato essa questão do temor da verticalização. Eu acho que hoje a boa cidade é a cidade que te permite tudo ao alcance de uma caminhada. Para nós, no Brasil, o modelo de uma cidade assim, por exemplo, é o Rio de Janeiro, marcadamente a zona sul do Rio de Janeiro. Se cidade vertical fosse ruim, Nova York seria uma cidade terrível. E é uma das cidades mais agradáveis que existe para você caminhar. A cidade foi feita para você caminhar através dela. Então, quando você tem um limite de 72 metros de altura, o que acontece? Para grandes terrenos, você quando projeta, começa a ter um problema, porque você faz prédios gordos. Por que não? Se a nossa tecnologia hoje, por exemplo, em vez de 25 pavimentos, eu posso ir tranquilamente a 40 ou 50 pavimentos. Os 72 metros são 25 pavimentos. São mais ou menos 25 pavimentos, média. 24 pavimentos. Digamos que a nossa tecnologia de concreto permita ir até 40 ou 50 pavimentos.
Não seria mais interessante, em vez de numa quadra eu fazer 8 prédios de 12 andares, em vez de eu fazer 4 prédios de 25, talvez fazer 2 prédios de 50 numa quadra inteira? Mas aí eu vou para o pensamento primeiro que se tem nós leigos, que não compreendemos essa lógica. E o impacto disso na rua, na saída do prédio, o volume de pessoas entrando e saindo de carros. Veja bem, nós estamos falando aqui de duas coisas. Uma coisa é verticalização, outra coisa é adensamento, tá? Então, o que te diz o que você pode fazer numa quadra é o índice que dá o teu adensamento. Nós estamos discutindo, veja bem, por enquanto, se você faz 4 prédios de 20 pavimentos, ou 2 prédios de 40, ou um prédio de 80. Na verdade, estou falando da mesma massa. Jaime, deixa eu só dar uma pequena explicação. O índice de aproveitamento, que muita gente também conhece como coeficiente de aproveitamento, é quantas vezes você multiplica o valor da área do terreno para você dividir pela unidade que você pretende e aí você alcançar um número. Se você tem um terreno de 1.000 metros, em Fortaleza hoje, pelo menos aqui na Zona Leste, o índice é 2,5. Então, você pode edificar 2.500 metros. Divide por 100, que é a unidade média, não é? Você teria 25 unidades. A questão é transformar essas 25 unidades numa torre de 25 pavimentos ou transformar essas 25 unidades numa torre de 2 pavimentos, consequentemente mais robusta, né? Ocupando mais área do lote. Pessoalmente, eu acho que o nosso clima aqui induz, sem dúvida, a você ter verticalização e baixa ocupação, ou seja, edifícios altos e distantes uns dos outros. Também queria dizer que a verticalização não é dada pela legislação, porque não adianta você dizer que você pode fazer 72 metros, vamos dizer, em Messejana, porque quem dá a verticalização, na verdade, é o desejo das pessoas de morarem em um determinado lugar. É o desejo das pessoas de morarem em um determinado lugar que faz com que o preço da habitação ali justifique uma habitação vertical. Porque há lugares onde o mercado, quer dizer, o preço de mercado aguenta você fazer uma casa. Há outros lugares onde o preço vai conseguir que você faça um prédio de 3, 4 pavimentos. Há lugares onde você vai poder fazer um prédio de 10 pavimentos. E há lugares onde você vai pagar fazer um prédio de 20 e tantos pavimentos. Quer dizer, ninguém vai fazer um prédio vertical só porque a legislação permite. Eu quero dizer que isso é produto direto do desejo das pessoas de morarem em determinado lugar. Agora, a verticalização, eu acho, o adensamento de modo geral, eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Eu acho que a visão moderna, há pouco o colega Paulo Angelim falava que a consequência do adensamento é o tráfego. Eu creio que não. Uma cidade, um modelo de cidade atomizada, espalhada, por exemplo, nos Estados Unidos é Los Angeles. Aí você tem que ter vias e gente se deslocando para todo lugar, porque o americano vive com carro. O modelo de cidade adensada... Mas inclui toda uma mudança de cultura também da população. É uma mudança de infraestrutura também. Não tem dúvida, mas veja bem, o que é bacana é porque há momentos em que a cultura da gente muda, nem que a gente não queira. Entendeu? Por exemplo, Fortaleza está prestes a passar por uma mudança cultural agora em relação ao trânsito. Prestes, não tem como, porque se houve crescimento econômico, se as pessoas compraram um carro, se a frota triplicou, incentivos e se a malha viária não tem como ser alargada, porque não houve previsão disso, qual é a saída? Agora, também existem áreas da cidade que já estão saturadas desse processo de verticalização. A gente olha ali para o Meireles, para a região da Aldeota. Mas o fundamental nisso é que você pensar assim, uma cidade com qualidade de vida, porque são alguns fatores que, como o Paulo colocou, que você tem que pensar. E o processo de adensamento e verticalização é um dos elementos para uma sociedade, uma cidade com qualidade de vida. O caminho inverso, tá certo, nos criará mais problemas, nos está criando mais problemas quando você espalha a cidade. E do ponto de vista da questão ambiental, as Nações Unidas têm um estudo que as áreas de preservação e de conservação estavam a 25 quilômetros dos grandes centros urbanos. Nos próximos anos, elas vão se aproximar a 15 quilômetros e em 100 anos, se não houver uma inversão disso, a 7 quilômetros. A gente vê isso muito assim do ponto de vista empírico aqui na cidade de Fortaleza, onde aquelas áreas verdes, nós estamos publicando na próxima semana o inventário das áreas verdes, está concluído com o banco de dados com a UES, e a regional onde nós temos mais áreas verdes, florestal, arbórea, é na regional 6, que caminhando ali para aquela Osório Soares e Sabiaguaba, tá certo? E onde é que a cidade está se espalhando, tá? Inclusive sem infraestrutura de saneamento básico, tá certo? E alguns locais da cidade, devido a uma política, inclusive dessa onde você não permitiu
uma verticalização maior, você engorda os prédios e tem a ver com o custo. A sociedade de mercado capitalista, tá certo? O dinheiro não é tudo, mas é quase tudo na decisão da vida das pessoas. O custo econômico da tua casa, do preço da tua passagem, do carro que tu vai comprar, do plano de saúde que vai ter, do apartamento que tu vai alugar. Então, se você tem políticas, às vezes pensadas ou não pensadas, que encarecem isso, e nós temos o caso hoje da Bezerra de Menezes, por exemplo, onde o preço ali na Bezerra de Menezes, em alguns momentos, fica mais caro do que na Washington Soares, tá certo? Aí o investidor vai para onde? Ele vai para Washington Soares, onde nós já temos um problema de infraestrutura. Enquanto ali na Bezerra de Menezes nós temos logística, corredores de ônibus, agora vem um metrô, né? Nós podemos adensar. O que é que aconteceu? A partir de fevereiro desse ano, devido ao plano diretor e um acordo que a sociedade estabeleceu, né? A fração do lote começou a... Né? E o que é que vem havendo? Vem havendo desenvolvimento, as empresas verticalizando. Nunca houve verticalização nos últimos 30 anos na Bezerra de Menezes. Com o novo plano diretor de Fortaleza, as empresas, algumas empresas, inclusive uma, começou a comprar e verticalizar naquela região. Inclusive para uma nova classe média que estava surgindo. Com a fração do lote, a gente sentiu que o mercado deu uma refreada, porque ficou mais caro. E um absurdo, que não é um absurdo, que é uma política que foi estipulada, é que hoje, quando em algumas áreas de Fortaleza, quando o construtor quer construir um pouco mais, né, ele paga, outorga, para construir, né, pelo espaço. E que, o meu entender, ele não deveria pagar por isso. Eu estou escrevendo um artigo na próxima semana. Quem quiser verticalizar, deveria ter um estímulo da política pública para que ele verticalize, não ele ser penalizado porque ele está verticalizando. Secretário, vamos continuar essa discussão no próximo bloco, que a gente também vai falar dessa migração da verticalização para esses outros bairros de outras regiões da cidade, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Em instantes a gente retoma com o Radar Nordeste, não saia daí. Estamos de volta com o Radar. Hoje a gente bate um papo sobre o processo de verticalização das cidades. Participam conosco os arquitetos e urbanistas Regina Costa e Silva e Jaime Leitão, além do secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, Adalberto Alencar. Bom, como nós vimos aí no primeiro bloco, até poucos anos a verticalização em Fortaleza podia ser percebida geograficamente, ficando evidente no lado leste da cidade. Mas isso vem mudando. A zona oeste, por exemplo, vive um período de efervescência desse processo e é cada vez mais comum ver casas simples dando lugar a enormes espigões. É o que acontece também no bairro de Fátima, que passa por uma intensa valorização imobiliária. O Ceará é o estado nordestino onde o processo de verticalização é mais forte. Segundo dados do IBGE, mais de 11% da população cearense mora em apartamentos. Isso é percebido com mais clareza na capital. Cada vez mais, casas e terrenos estão sendo substituídos por prédios, espigões. Aqui no bairro de Fátima, a situação é ainda mais preocupante. Os casarões antigos estão se transformando em torres. Neste local, o terreno limpo vai receber um novo condomínio, mas 2 residências resistiram à demolição. Nesta casa, do mesmo bairro, o morador tem espaço para brincar com as filhas e o cachorro, mas vai ter que se mudar. A proprietária vendeu o imóvel para uma construtora. Para nós que somos cearenses, que vivemos e gostamos de bairro, né, realmente causa um grande desconforto. A gente vai fugindo da verticalização. Eu, por exemplo, agora estou indo lá para Água Fria. E da Água Fria, acredito que vou ter que morar lá pelo Iguape, Cascavel, Beberibe. Vou ficar fugindo o tempo inteiro dessa verticalização. A verticalização também está chegando à zona oeste da cidade. Bairros como Monte Castelo e Jacarecanga estão mudando de cara. Saem as pequenas residências e entram em cena grandes edifícios de mais de 10 andares, que abrigam até 400 famílias. Mas qual o impacto que essas transformações trazem? 4 torres estão sendo construídas vizinho à casa de Dona Zenilda. Ela vê a obra com simpatia e só enxerga benefícios. Eu acho bom, né? Benefício para o bairro, melhoria para o bairro. Apesar de bom serviço, né? Mais serviço para as pessoas. Então eu acho muito bom. Fica uma cidade mais bonita, mais valorizada, né? A expectativa de muita gente é mais infraestrutura no entorno.
A Avenida Sargento Hermínio já foi ampliada e os moradores acreditam que esses são reflexos positivos da verticalização. Ficou melhor, tem ônibus agora que não tinha para cá, não passava aqui na Sargento Hermínio. E agora ficou mais animado, anda mais gente. Eu acho interessante porque, além da questão da segurança, que aumenta a segurança, a questão da geração de empregos pela vizinhança, a questão de contratação de porteiro, zelador, e os serviços para as outras empresas que são agregadas junto a um condomínio, gerando renda para a população cearense. Bom, a gente viu aí nessa matéria casos bem distintos do morador que resiste à verticalização, que quer ter a opção de poder continuar morando numa casa, criando seu cachorro, com espaço para suas crianças, e dos moradores que estão vivendo esse processo agora ali na sua vizinhança e estão achando bom porque junto com os prédios, a verticalização, está chegando também a infraestrutura e os serviços para o bairro. Como é que deve ser essa medida? É possível se planejar isso para que esses dois momentos convivam harmonicamente? Eu costumo dizer que isso aqui não é, o Brasil não é a China. A China pode ter um PIB maior do que o nosso, mas não tem uma democracia maior do que a nossa. Então, a democracia é nossa, o Ministério Público, a sociedade civil é organizada, o próprio mercado vai criar essa diversidade. Nós vamos ter sempre, tá certo, o direito de optar, né? E o próprio plano diretor e as opções refletem isso. Uma sociedade autoritária, não democrática, ela não vai permitir essas opções, né? Mas uma coisa que eu acho que tem que ser colocada é que nós precisamos preservar as áreas verdes e ecossistemas existentes em uma região metropolitana como a nossa. Sabiaguaba, o Cocó, nossos riachos, alagadiços, as dunas, a faixa litorânea. O senhor acha que Fortaleza tem tido êxito nisso, secretário? Eu acho que tem tido êxito. Vez por outra nos pegamos aí com algumas situações polêmicas, como a do Cocó, por exemplo. Mas aí, em que a especulação imobiliária venceu, falou mais alto do que a preservação. Aí a gente queria pontuar, o que eu costumo dizer, olha que meus embates com o Sinduscom e com a construção civil são públicos, mas quem constrói não especula. Construção civil, ela não é fim, ela é meio para atender a demanda de alguém, tá certo? Então é preciso a gente, quando definir especulação imobiliária, especula quem tem terreno e não constrói. Quem está especulando com aquele terreno. Especulador são os donos de bairro, né? São os donos de grandes áreas. Agora, esse problema sobre a questão ambiental da cidade, há um consenso hoje, construído entre as pessoas e de ordem muito objetiva. As pessoas querem uma praça arborizada, como você falou, para estar perto de casa e caminhar com os seus filhos. Cearense nunca caminhou tanto, né? Como eu tenho mais de 50, eu sou de uma geração que não caminhava, né? Não havia esse hábito de caminhar. Isso mudou. Se caminha do Pirambu ao Parque dos Irmãos, ao Antônio Bezerra, uma calçada em torno da Semã, as pessoas aproveitam hoje para caminhar. Então, nós precisamos de preservar essas áreas verdes, de criar espaços de lazer e de comunhão. Então, nós já temos alguns empreendimentos aqui, o Parque del Sol, tá certo? Onde a mistura de um espaço público com espaço privado. As pessoas estão adotando praças na Cidade 2000, a sociedade cria uma associação. O empreendimento da Moura do B, ali de lado do Shopping Rio Mar, vai ter uma praça pública, mas são 19 torres que vão cuidar dessas praças, mas a praça é pública. Então, eu acho que quando você adensa, quando você, do ponto de vista ambiental, uma cidade sustentável é uma cidade adensada e uma cidade verticalizada. Com qualidade, com jardins verticais, a arquitetura nossa brasileira tem dado uma contribuição enorme nesse sentido. Às vezes o setor imobiliário é um pouco conservador, porque diz, não faça isso, não projete isso, porque você não vai vender, né? Você tem alguns edifícios já LEED, certificados internacionalmente residencial, né? E o que está me alegrando agora é que o povão da periferia está tendo direito também, como aquela senhora falou, a ter um condomínio verticalizado, em alguns casos até com piscina, com área verde, com área para jogar ping-pong, com um campinho de futebol. E eu estou defendendo, inclusive, que a gente tem Minha Casa e Minha Vida. Olha ali, aquele conjunto do Vila do Mar, bonitinho, todo vermelhinho, mas apenas um andar. Então, nós perdemos a possibilidade, nós podemos verticalizar. Estou defendendo 3, né? Estou defendendo o quê? Que Minha Casa e Minha Vida chegue aos 10 andares e que a gente encontre uma equação financeira onde o Estado entre com os recursos do elevador, que divide o custo, como a professora estava falando, porque não é possível fazer mais Minha Casa e Minha Vida com esse modelo da Santos Dumont, da década de 70, de 3 andares. Me preocupa os condomínios, porque o que é que vai acontecer no futuro? Provavelmente os condomínios de casa vão ser comprados
tá certo, para que seja verticalizado no futuro. O que eu queria falar a respeito de verticalização é que eu acho que tem que ser estabelecida uma proporção. Verticalização é diretamente proporcional à infraestrutura. Né? A gente viu aí no VT casas no bairro de Fátima sendo destruídas, né, demolidas, para tornarem-se um empreendimento de 20 andares. Não é? Isso aí muda a cara do bairro, concordam? Não é? Um bairro que reconhecidamente, por origem, era um bairro residencial, vai sendo alterado aquele desenho. Eu confesso que eu sou moradora de lá e eu sofro um pouco com essa mudança. A gente uma coisa meio nostálgica exatamente, a gente tende a sofrer. Se a gente tivesse cidade com mais infraestrutura, né, com mais saneamento, com um esqueleto viário mais bem aparelhado, a gente teria locais onde você poderia eleger para adensar mais. E aí, assim, você ter recortes diferenciados. Por exemplo, o miolo do bairro poderia ainda constar de residências. Há pessoas que preferem morar em habitações unifamiliares. Hoje, em Fortaleza, só resta a essas pessoas as dunas, não é? E uma pequena parte em torno da bacia do Rio Cocó. O resto, em qualquer lugar de Fortaleza, você pode morar e adensar verticalmente. E a gente não nota, na mesma proporção, digamos assim, um desejo ou projetos de melhorar essa infraestrutura. Não é? Então, eu não consigo entender. Por exemplo, você diz aí, todo mundo vai ter direito de ter dentro do condomínio uma quadra de esporte, uma área de lazer, uma pista de Cooper. Por que isso não é espaço público? Por que isso não vira um equipamento? Mas você já tem também, na opção, você também tem como espaço público. Você já tem espaços públicos. Mas no mix, eu estou falando no mix. Vamos para a proporção. Sim, mas no mix, eu acho que Fortaleza é um bom exemplo, a gente tem muitas dificuldades. Mas Fortaleza é um bom exemplo de alguns mix. Por exemplo, a nossa orla, tá certo? A nossa praia ali, onde o pessoal caminha agora até no Vila do Mar, é um grande espaço. As pessoas que vêm de fora, o nosso convidado, de espaço público. Mas você tem praças aqui que tem melhorado. Mas há uma tradição também das casas individuais, das ruas. Você chega ali na Parquelândia, as pessoas estão com a cadeirinha no final da tarde conversando. E agora se construiu condomínios de casas. É uma tendência que a gente tem liberado ao Alvará. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de passar para os meus alunos o que seria a boa cidade para a gente morar, como o Jaime fala do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você, da Costa do Morro até a praia, você não anda 500 metros. Que é a distância que um idoso pode andar, que uma criança pode andar, que uma gestante em ruas bem arborizadas. Em ruas arborizadas, de calçadas niveladas e largas. Olha, eu diria aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza eu tenho dificuldade, por exemplo, o bairro da Aldeota, a gente conta uma praça ou duas. Né? Quando a gente desce para o Meireles, mas tem a beira-mar. Sim, tem a beira-mar num desnível de 8 metros, 10 metros. Né? Quem mora lá em cima, na Pereira Valente, para todo dia caminhar até a beira-mar, tem que subir e descer. Quer dizer, um idoso não faz isso. Uma mãe com um bebê, ela encontra dificuldade. Quer dizer, o que eu acho correto, o que eu acho que era o indicado, que isso acontece em Nova York não tem condomínio de jardim privado, nem quadra de esporte privada. E, no entanto, todo mundo quer morar. O Rio de Janeiro também não tem. Os condomínios que tem tudo isso estão na Barra da Tijuca, plano Lúcio Costa. Né? Aquelas torres altíssimas, mas muito pouco ocupando a área da praia. Olha, falando sobre Nova York e pensando um pouquinho do que vai ter que acontecer em Fortaleza, eu diria que o maior desafio para o próximo prefeito, agora, é fazer uma coisa que para mim é o equipamento mais básico que uma cidade precisa ter. Qual é a coisa mais básica que uma cidade tem que ter? Passeio, calçada. Ou seja, o direito